Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente com essa aula de diagnóstico organizacional. E aqui novamente sou o professor Rinaldo José Barbosa Lima e falando de diagnóstico, desmistificando o que vem a ser um diagnóstico, as complexidades desse processo, mas também existe ali toda a sua essência quando você realiza um diagnóstico organizacional dentro da organização e as necessidades das informações para poder montar esse diagnóstico, não é? Que é primordial e também que é o que antecede uma consultoria, o diagnóstico organizacional. Então, dentro da nossa contextualização, pessoal, da nossa aula de hoje, o que leva, o que precisa ter, o que leva as organizações a buscar um diagnóstico organizacional? Sabemos que as empresas cada vez mais buscam evoluir, buscam crescer, se desenvolver, dar mais empregos, ele quer ser o share, ele quer ser dominar o seu mercado, ser o primeiro ali naquele produto ou serviço, na lembrança do seu cliente, ele quer ser o primeiro a ser lembrado. Mas para isso a gente não pode esquecer que a empresa é uma engrenagem. Eu já tenho dito aqui, a empresa, toda e qualquer empresa, mesmo a padaria do seu Joaquim, ele é uma engrenagem. Quando nós falamos em engrenagem, são fatores, gerências, processos que são realizados para determinado comum, apesar de ser feitos de formas diferentes, mas buscam os mesmos resultados. Só que as engrenagens, muitas vezes, ela pode destoar em função de uma outra engrenagem. Ou pode até quebrar um dente dessa engrenagem. E aí o que acontece? Há um descompasso e isso faz com que a empresa comece a patinar. A engrenagem começa a patinar. Então, é por isso que a empresa é um organismo vivo, porque sempre está quebrando esses dentinhos, sempre está com problemas na parte de processos, em atender a uma necessidade específica de um cliente, e de repente aquela necessidade específica do cliente passa a ser o foco da própria empresa. Opa, se esse cliente está buscando essa facilidade, ele quer isso, de repente os outros clientes também querem a mesma coisa, né? Então vamos começar a trabalhar para buscar essa eficiência no nosso trabalho. Por isso então que a empresa busca essas facilidades e aí resulta do quê? Numa avaliação diagnóstica para fazer então as intervenções, as mudanças necessárias dentro da organização. Então vamos dentro da contextualização lá. Olha só, o que levam as empresas, ele leva em consideração o quê? A evolução da gestão da empresa, quando busca um diagnóstico, porque toda empresa, ela quer evoluir, crescer, né? As dificuldades financeiras também, porque cada vez eu disponho de menos recursos para fazer as mesmas coisas. A própria perda de mercado. E quando tem uma perda de mercado é porque tem um aumento da concorrência. Concordam comigo? As necessidades de mudança, e essas necessidades de mudança é em função do mercado, é em função da concorrência e também conhecer melhor a empresa. Quando eu falo conhecer melhor a empresa, é porque tem alguns empresários que tem certeza que conhece a sua empresa. Claro, quando você pega o seu Joaquim, dono de uma padaria, ele tem realmente certeza como ele administra a sua padaria. Deve ter lá umas 7, 8 funcionários, ele tem todo o processo da padaria na sua cabeça. Inclusive, quando um cliente fica insatisfeito, ele tem todas essas informações. Agora imagina um hipermercado onde você tem aí 500 funcionários. Como que ele não consegue ter essa visão, nem da satisfação do cliente, nem se o processo da refrigeração da carne está tudo ok, dos legumes, das verduras, ele não consegue ver isso. Por isso, então, que ele faz um diagnóstico para avaliar como melhorar esse processo, como atender. Então, quando a empresa é pequena, eu consigo ter essa visão rápida, simples, olhando o meu processo sendo executado. Mas quando a empresa é grande, ela é imensa, eu digo imensa, mas assim, eu vou falar que 100 funcionários para cima, já fica difícil você ter uma visão de todo. Então, é necessário sim que você faça um diagnóstico organizacional.
Então, o que vem a ser um diagnóstico organizacional? Nós estamos falando de diagnóstico aqui, que precede uma consultoria, que precede qualquer intervenção, qualquer mudança dentro da empresa. Claro, quando eu falo qualquer mudança, eu falo de mudanças mais significativas. Quando a mudança é pequena, quando é um processo que eu estou olhando lá, que ele tem um probleminha, aí eu vou lá e interfiro diretamente no processo, talvez eu não precise fazer nenhum diagnóstico, eu estou olhando aquele processo, não tenho intervenção nenhuma, ele é pontual, eu estou vendo o problema ali. Mas nem sempre o problema a gente consegue visualizar dessa forma. Então o diagnóstico ele passa a ser realmente algo interessante quando eu preciso trabalhar a empresa como um todo ou quando eu preciso realmente mudar alguma coisa dentro da organização. Então vamos lá? Consiste na primeira etapa do processo de consultoria. Então é a primeira etapa de um processo de consultoria, seja ela qual for, eu preciso fazer um diagnóstico, uma visão. Tem como objetivo disponibilizar os dirigentes da empresa informações capazes de oferecer melhorias do processo organizacional, aprimorando gestão e de forma a alcançar o seu desempenho. No caso da eficiência e eficácia. O diagnóstico organizacional nada mais é do que um raio-x da situação atual da empresa, onde prevalece a observação que o consultor faz. Ele vai observar, ele vai identificar aquilo que ele está observando, anotar, e vai fazer uma análise disso. Então ele tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade e atitude para colocar isso em prática. E depois, então, as mudanças. Quando há necessidade de mudança organizacional, é importante estabelecer qual o líder e o senso de urgência. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando numa consultoria, eu preciso, de fato, entender essa consultoria e saber o senso de urgência dela. A empresa tem que me passar isso, para que as mudanças sejam planejadas. A mudança, por menor que seja, precisa de uma colisão administrativa forte, pois quanto mais pessoas forem envolvidas no processo, melhor, não é? É mais rápido e vai ter resultado. Então, pessoas e processos internos são chaves para a solução do problema. Como eu disse a vocês, quando eu estou vendo um processo ali pontual na minha área, eu sou o gerente da área, ou seja, eu sou a administração, eu estou aqui olhando, avaliando, então essa intervenção pequena que eu estou vendo no meu processo aqui, eu não preciso passar isso para alta direção. Por quê? Porque eu estou aqui, eu sou o gerente da área. Agora, quando um processo envolve mais áreas, por exemplo, eu tenho um processo de compras que está afetando a parte de produção. O problema está na produção ou o problema está na compra da matéria-prima? Olha só. E aí, então, um fica jogando para o outro. Para isso, então, eu preciso de um diagnóstico um pouquinho maior. E aí, então, com uma visão muito mais olhando a alta direção, porque tem 2 áreas ou 3 áreas envolvidas nesse processo de avaliação. Perfeito? Então, quando o problema está só numa área pequena, eu consigo elaborar, monto um plano de ação e executa. A minha área só vai ser afetada. Agora tem mais de 2 áreas, mais de uma área, então, mais de um processo envolvido, é necessário então que se faça um diagnóstico, tá bom? Para isso então, as mudanças devem ocorrer e envolver processos devidamente mapeados. Então, quais são os processos que vão fazer parte desse diagnóstico? O estímulo à inovação, criatividade, evitando entraves burocráticos. Quando eu falo estímulo à inovação, porque você vai buscar informação e isso aqui aparece, ó, a criatividade. A motivação dos colaboradores durante o processo, a liderança versus gerência, porque a gerência sempre, ela quanto menos mudar para ela, melhor, e a liderança já tem uma visão muito mais voltada para a criatividade. E a própria comunicação do processo diagnóstico. Quando eu falo processo diagnóstico, a comunicação, é que realmente é necessário ter uma comunicação por causa do rádio peão. Quem já ouviu falar em rádio peão? Você começa a fazer um diagnóstico, começa a ver umas pessoas diferentes, um consultor externo, a coisa começa, aquele zum do corredor, e de repente, olha, fulano, acho que vai ser mandado embora. Quantos? 5 foi mandado embora? E aí até no final da tarde já está estardalhaço feito. Então, pessoal, quanto mais informações tiver na mídia, dentro da empresa, melhor. E informações fidedignas, né? Que chega até o colaborador mesmo.
E aí, então, um pouco da introdução disso. O diagnóstico tem o principal objetivo de avaliar a capacidade e maximizar potencial capital humano, subsidiando executivos na tomada de decisão. A partir do quê? De uma avaliação minuciosa da organização. Então, o diagnóstico, ele vem do grego, conhecimento, determinação de uma doença, observação dos sintomas, ou sinais mediante exames diversos, laboratoriais. Então, vocês vão me dizer o seguinte, professor, mas esse negócio aqui não é de empresa, é de pessoas fazendo exames? Também. Vou dar um exemplo para você já já. O diagnóstico é como uma radiografia computadorizada da organização. Da mesma forma que eu vou lá fazer uma radiografia, uma pessoa, eu também faço na empresa. Nele vão aparecer todas as deficiências, acertos e excessos. O diagnóstico é um processo mais importante antes de tomar qualquer decisão dentro da organização, dependendo do tamanho desse diagnóstico, né? A falta de um diagnóstico adequado pode levá-lo a ingerir medicamento errado. Isso aqui é verdade. É verdade. Então, quando eu digo a vocês que o diagnóstico realmente, se para a pessoa, nós temos o médico é o consultor das pessoas. Eu estou com um problema, vou lá, me consulto, ele vai determinar o quê? Eu saio de lá já com o medicamento pronto? Quando eu vou numa consulta, ele pode de imediato amenizar a minha dor, né? Olha, você toma esse analgésico, toma isso aqui, anti-inflamatório e tal. Mas o ideal é saber por que isso está causando, o que aconteceu, e aí ele vai buscar essas informações. Se eu passo e o médico só dá o remédio e manda embora, infelizmente essa pessoa não vai se curar tão fácil. Ou ele vai voltar, vai ter algum problema. Agora, quando ele busca, olha, você tira uma radiografia, faça isso, exame de sangue e tal, ele vai tentar buscar a causa do problema. E quando ele busca a causa do problema, ele sana o problema. Ele identifica, sabe? E ele vai buscando, fechando, até achar a causa primordial. A empresa não é diferente. Busca da mesma forma as causas de um problema ou a da implementação de um novo sistema, algo novo e qual o impacto disso dentro da empresa. Então eu preciso sim de um consultor empresarial que faz a atividade do médico. Ele vai olhar, mas para fazer tudo isso eu preciso fazer um diagnóstico para avaliar os impactos e aonde está a causa do problema, se caso exista. Tá bom? Estamos falando aí do diagnóstico e agora o objetivo do diagnóstico, então. Então sabemos que o diagnóstico nada mais é do que uma radiografia computadorizada. Eu quero olhar a empresa, quero ver a empresa. Aí eu digo a vocês, se eu for contratado para fazer um diagnóstico, ou mesmo se eu for um consultor interno da empresa, eu posso pegar um diagnóstico feito há um ano atrás, será que vai dar certo? Ele pode até me dar um direcionamento, mas ele não vai ser efetivo. Porque a realidade de um ano atrás da empresa é totalmente diferente. Então perceba que quando eu falo um diagnóstico, é como se tivesse um raio-x agora da empresa, não o ano passado, que é uma realidade totalmente diferente. Então, eu posso até buscar essas informações? Posso. Só para ter algum parâmetro, se foi feita alguma coisa, quais foram as medidas, o que foi identificado, se foi sanado o problema ou não, né? E aí sim, isso vai me dar garantias de que esse novo diagnóstico realmente vai me pautar algumas coisas novas, tá certo? Então, dentro desse objetivo, o que nós vamos ter? O objetivo do diagnóstico é levar todas as informações necessárias que demonstrem como anda a empresa. Então, aí sim, vou sugerir mudanças e alterar processos. Avaliar o conjunto de fatores externos organizacionais e individuais às suas características, a fim de identificar a distância entre o quê? Entre o ponto atual, onde a empresa está, e aonde ele quer chegar, o ponto almejado, né? Nós chamamos isso de gap. E isso é voltado através do quê? De cenários. Nós podemos fazer isso através de cenários.
O consultor deve oferecer uma realidade alinhada com os reais objetivos e as metas que orientam a organização. Então, de certa forma, eu preciso ter o raio-x da empresa agora, de imediato, olhando a empresa, olhando os processos. Mas se eu tenho um diagnóstico que já foi feito lá atrás, eu posso até anexar, olhar, avaliar e ver se o que está acontecendo hoje é um resquício de problemas lá atrás, que não foram sanados e foram aumentados. Então, ele pode servir sim de balizador, mas eu preciso realmente fazer um diagnóstico atual, olhar a empresa como um todo agora, tá bom? Para isso, então, o objetivo principal é identificar alterações diferentes do que deveria estar. Ou, se eu quero implementar, por exemplo, um CRM, eu preciso contratar lá uma consultoria. Se eu quero implantar um ERP dentro da empresa, também vou ter que contratar uma consultoria, ok? Então eu vou ter uma situação nova dentro da empresa, que eu também preciso fazer um diagnóstico. Análise da situação atual, sugestões para alterações diversas, qualquer que seja, propor alternativas de ações a serem tomadas. Claro que essas ações, ela tem o objetivo do quê? De minimizar, mexer o mínimo possível da empresa. Então, ou seja, quando eu faço um diagnóstico organizacional, eu olho todo, desde a estratégia até da situação, o resultado da empresa, todos os processos, para agir pontualmente na onde eu quero realmente interferir, fazer a intervenção. Então, eu olho todo para agir pontualmente. Muito diferente de alguns empresários, algumas pessoas dentro da empresa, que já saia fazendo, executando, sem avaliar, e o que acontece? Fica o ano inteiro executando, parece que eu entro num loop, né? Não termina nunca, gasta dinheiro, não é eficiente, porque sempre está acontecendo os mesmos problemas, ou seja, você apenas vai lá, enxuga a água, mas a torneira continua aberta. E é por isso que você tem que realmente avaliar a causa, aonde você tem que mexer para sanar qualquer tipo de problema, ou se você quer implementar algo novo, qual o impacto disso dentro da organização e, claro, tentar fazer de uma maneira que dá o menor impacto para a organização. Acho que faltou mais algumas coisas aqui, né? Definição de um novo projeto, se for realmente aqui um diagnóstico de toda a empresa, que vai ter um novo negócio, um novo planejamento, então pode ser um projeto novo, e mais simples, resolver um problema que possui uma causa desconhecida. Então, olha só, isso aqui acontece muito, pessoal, você identificar o problema, porém, não conseguir, de certa forma, identificar a causa do problema. Outros fatores precisam ser também definidos. Qual a abrangência desse diagnóstico? Qual a metodologia a ser utilizada? Pessoal, quando você fala em diagnóstico, você precisa ter uma metodologia. E quando você fala em metodologia, nesse caso aqui, você precisa entender dessa metodologia, compreender essa metodologia, avaliar essa metodologia. E quando nós comentamos da metodologia, fala, poxa, eu vou fazer o que aqui? Eu vou usar entrevista, vou usar questionário, o que eu vou utilizar aqui? Então, a metodologia faz todo sentido quando nós fazemos ou realizamos um diagnóstico organizacional. Mas eu preciso realmente citar a metodologia. Possui conhecimento do ramo de atuação, capacidade de condução dos trabalhos, ser imparcial. Então, isso é um fator que precisam ser definidos pelo consultor. Eu preciso usar de imparcialidade. Então, quando eu falo em imparcialidade, o que ocorre? Quando eu falo de imparcialidade, se eu sou um consultor interno, porque eu trabalhei como consultor interno numa empresa grande de telecomunicações. Quando eu trabalhava como consultor interno, eu fazia de tudo para não avaliar dentro da área onde eu atuava. Então, eu trabalhei na área de gestão empresarial e era muito simples, porque eu não estava diretamente ligado com os processos da empresa, onde ela era realizada. Mas eu estava empenhado dentro de um planejamento estratégico, gestão de qualidade. Aí, nesse caso, sempre eu estava trabalhando em consultorias internas para identificar problemas. E para isso tem que ter isenção. Eu preciso olhar a empresa como um todo, eu preciso identificar as causas
E aí, pessoal, a causa pode ser pessoas boicotando o processo, gerentes não acatando uma sugestão de um funcionário e só de birra não faz a implementação necessária que deveria ser e começa a dar prejuízo. Aí você vai a fundo, pesquisa, você percebe que tudo isso ocorreu, mas o gerente não fez nada. Ou o gerente não quis se indispor com outro gerente e o processo continua dando problema. Porque é difícil você olhar a empresa e ter apenas uma situação que eu vou virar a chave aqui na minha área e vou solucionar o problema. Normalmente a solução está em vários processos. É mudar metodologias, é mudar procedimentos que envolvem vários processos. E eu tenho que então conversar com todos esses gerentes. Às vezes eu preciso de pessoas a mais numa área e menos numa outra, eu preciso transferir isso a essas pessoas e eu não posso ter a organização engessada. Esse é assim de fato. E também, a empresa, existe algum problema? Poderia estar melhor? Qual a expectativa do empresário, o grau de complexidade desse processo? Né? Possui plano estratégico? São rentáveis a curto prazo? O clima da empresa é favorável, possui total apoio da alta direção, tudo isso precisa ser feito. Após avaliar todas essas informações, elabora-se então um diagnóstico organizacional com todas essas informações. A empresa precisa ser ágil na tomada de decisão, na implementação das mudanças. E quanto mais eu demoro para fazer as implementações, o que ocorre? Ocorre que as pessoas têm expectativas. Quando eu faço um diagnóstico e entrevisto pessoas, as pessoas têm expectativas que vai ter mudança. E essa mudança, se não ocorrer, gera um desânimo, gera um desconforto, ou a empresa não é proativa. Essa é dessa forma que o funcionário começa a enxergar a empresa. Aqui agora algumas ferramentas de diagnóstico. Essas ferramentas são exclusivas para você buscar informações, para você levantar as informações. Então, você aqui não vai sanar nada. A única coisa que você vai fazer é levantar informações que vai complementar o seu diagnóstico organizacional. Tudo que vai ter no teu diagnóstico, você vai levantar com essas ferramentas, certo? Então, o primeiro delas, o que seriam então essas ferramentas de diagnóstico? São ferramentas que podem ser utilizadas durante o processo na coleta de informação, que faz parte dos padrões. Qual é o procedimento, qual é o padrão que você está utilizando, qual a metodologia? Está aqui. Essas ferramentas ou métodos oferecem mais credibilidade no processo. Então, quando você informa no diagnóstico que tem uma área que não está fazendo adequadamente, você tem que pontuar como que você encontrou essa informação, né? A definição sobre a ferramenta, quem faz isso é o consultor, ele vai definir qual ferramenta e como ele vai utilizar essa ferramenta. A ferramenta mais clássica que nós utilizamos, que os consultores utilizam, é entrevista, muito simples de se realizar e pode ser feito de imediato. A partir da hora que eu tenho já o que eu sei o que eu vou fazer, eu sei as perguntas e quem são as pessoas que serão entrevistadas. Questionário, revisão de literatura, observação pessoal. Aí depois eu tenho a matriz SWOT também, que vocês devem conhecer, e o plano de ação simples, que é para você uma sugestão dentro do diagnóstico organizacional, tá bom? Eu vou falar de cada um deles ali rapidinho. A entrevista é uma forma de levantar informações por meio de questionamentos, ou seja, você vai estar de frente com uma pessoa, ou 2 ou 3 pessoas, e você vai fazer uma entrevista com essas pessoas, e vai sentir o quê? Vai ter alguma informação. Questionário, fácil de aplicação, abrangendo o maior número de pessoas, possibilitando o anonimato dos respondentes, evitando o constrangimento. Então, um questionário, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu posso ter um questionário de pesquisa de clima organizacional, porque pesquisa de clima organizacional também é um diagnóstico, não deixa de ser um diagnóstico. Então é fácil a aplicação, tiro cópia, mando para todo mundo e até o final da semana eu gostaria que vocês respondessem, me entreguem, não precisa colocar nome. Ótimo, tá lá. Então é muito mais abrangente, respeito ao anonimato, tá bom? Outra situação, revisão de literatura, análise de todos os procedimentos.
análise de todos os procedimentos e normas institucionalizados, ou seja, que está em atualidade na empresa, está em vigência na empresa. Então eu posso pegar o quê? O planejamento estratégico, as instruções de trabalho eu posso buscar, procedimentos da qualidade, as políticas de recursos humanos, plano de marketing eu posso buscar, relatórios financeiros, políticas de comercialização de produto ou serviço e também posso pegar comissionamento. Gente, pode ter mais outros tipos de relatórios, não importa. Você vai perguntar assim, professor, mas eu tenho que pegar todas essas? Não. Isso são as suas ferramentas que você pode utilizar. Se você for buscar, por exemplo, a parte de comercialização, eu vou lá, comissionamento, comercialização, como é que o produto é feito, se existe qual o critério de você estabelecer uma venda para um cliente ou outro, análise de crédito, tudo isso envolve dentro que eu estou fazendo a parte de comercialização. Então eu não preciso pegar outras informações, tá bom? Então, mas isso é interessante porque você consegue, de certa forma, ter uma visão do todo. Você pode buscar essas informações. Como? Se eu tenho lá uma missão de avaliar um diagnóstico de uma área de compras, se eu não posso pegar, por exemplo, o que o planejamento estratégico estabeleceu quanto a compras? O que o gerente tem estabelecido naquele ano relacionado a compras? Quais são os indicadores de compras? Eu preciso buscar essas informações. Ok? Matriz SWOT, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa ferramenta, mas não posso deixar de citar. Por quê? É uma ferramenta que você busca avaliar dentro da consultoria, grande parte da consultoria que você realiza, você pode até fazer uma avaliação dos pontos fortes, pontos fracos, sem mesmo falar em planejamento estratégico. Só fazendo o quê? Uma entrevista com as pessoas e as ameaças e oportunidades. Mesmo fazendo uma entrevista com a base da empresa, com os diretores, você consegue identificar isso aqui. Então, é uma ferramenta extremamente competente essa aí. E depois nós temos o plano de ação. E o plano de ação, ela nada mais é do que quando você termina um diagnóstico, você deixa lá uma sugestão de plano de ação. Claro que não é para todo diagnóstico que você vai ter um plano de ação. Por exemplo, se você tem lá, olha, eu quero implementar um RP, um CRM, um sistema de BI dentro da empresa, eu vou mexer com processos, N processos dentro da organização, capacitação, treinamento, né? Isso se torna o quê? Um projeto. Ele sai fora da condição normal do dia a dia e se torna um projeto que nós vamos ver mais para frente aí na nossa aula. E agora, por exemplo, se eu estou fazendo um diagnóstico em função de um problema de um processo pontual, eu identifiquei onde está a causa do problema, está ali, aquela pessoa não foi treinada, capacitada, eu já então começo a montar meu plano de ação, que nada mais é do que minha sugestão para a realização daquela atividade. Então, quando eu faço aquela intervenção, quando eu faço um diagnóstico, eu já, de certa forma, posso terminar meu diagnóstico com a sugestão de um plano de ação. Isso quando eu consigo determinar as causas e não for algo tão abrangente. Se for mais abrangente, então, eu preciso, ter uma conversa com a direção para saber como que eu vou mudar e como que eu vou fazer a atuação. De repente, a empresa fala, olha, até aqui você vai. Do diagnóstico para frente, eu quero só as causas, o que está envolvido, o impacto que eu vou implementar de acordo com a minha necessidade, tá bom? Então fica muito a critério da direção da empresa executar ou não a sua sugestão. Pessoal, nós temos aqui uma situação, um problema do auxílio diagnóstico. Eu quero comentar com vocês uma coisa simples que aconteceu na minha atividade como consultor, né? Então vamos lá, qual que é o nosso tema? Você já trabalhou com alguma ferramenta de gestão aplicando adequadamente a metodologia indicada? Então olha só que interessante. Quando você utiliza e você realiza uma consultoria, é fundamental você citar qual é a metodologia que você vai utilizar, quais são as ferramentas. E você tem que
documentar isso. Olha, eu montei uma reunião com a equipe e tal. Quem que estava nessa reunião? Fulano, legal. Qual que é as perguntas, o que foi que você recebeu? É legal você ter isso em mente, você colocar tudo em prática. Por quê? Porque amanhã ou depois alguém vai dizer o seguinte, mas para aí, isso aqui saiu da onde? Nós fizemos a reunião e isso aqui realmente foi diagnosticado lá. As pessoas identificaram dessa forma. Quem foi? Não existe quem. Cabe ao consultor o anonimato das pessoas que estavam ali. Mesmo se ter uma pessoa, por isso que você não pode entrevistar uma pessoa na base, você pode entrevistar um gerente, mas funcionários, você tem que entrevistar, não vou falar todos, mas um número bem expressivo para poder confirmar se aquilo realmente é verdade. Se você for entrevistar uma pessoa e aquela pessoa está meio avessa com a empresa, vai falar tudo errado, vai falar tudo aquilo, isso aqui não funciona, isso aqui, fulano não está comprometido e tal. Mas será que isso é verdade? Então vamos pegar uma outra pessoa, de uma outra sessão, por exemplo, está ali perto ali. Então, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, para ver se... E aí, se a pessoa não fala a mesma coisa, você instiga ela. Mas como que está essa aqui? Como que está aquilo? O que você acha dessa atividade? Aí a pessoa, então, começa a abrir. E pode se concretizar, pode se confirmar que a pessoa falou ou não. Normalmente, todos eles vão ter a mesma linha de raciocínio, sempre. Então, o seu grau de assertividade vai ser muito maior. Você não vai precisar falar o nome de ninguém, mas você entrevistou aqui várias pessoas na sua base. E você leva isso para a direção da empresa, não para o gerente dela, para a direção da empresa. Olha, quanto a isso, você tem isso, e as pessoas não estão pensando igual o gerente. Essas pessoas têm outro pensamento, inclusive, pessoal, olha só que interessante o consultor. Quando o consultor identifica um problema, até a pessoa que está sendo entrevistada ali, ele percebeu o problema, a outra pergunta do consultor o que você faria para solucionar esse problema? Porque o consultor não sabe tudo. O consultor é uma pessoa fora do negócio, né, fora daquele processo, tem uma visão macro, uma visão muito olhando, avaliando, todo impacto que se eu mexer aqui vai dar impacto lá e tá, mas ele não está ali na atividade diária, ele não tem que saber. Mas quando você faz a pergunta, e qual é a solução que você tem para esse problema, na sua opinião? A pessoa eu já tenho, isso. Mas por que você não fez isso? Eu já mandei para o meu gerente, eu já mandei para o meu supervisor, até agora não aconteceu nada. Para aí. Se realmente isso que você está falando é verdade, então nós temos um gargalo aqui meio complicado, né? E eu estou avaliando o processo, eu estou vendo que ele é coerente naquilo que ele fala, por que a solução não entrou? Aí você vai, próxima pessoa, você vai, mesma conversa, então nós temos esse problema. E aí, qual é a solução na sua opinião? Eu vejo 2 situações, legal, vai anotando tudo. Porque tudo isso faz parte do processo de diagnóstico. E pode ser depois passado em relatório, e tem que ser passado em relatório. No final, então, você tem o seguinte, as pessoas já identificaram o problema, já identificaram e já tem a solução do problema. Passaram isso para o gerente. E por que o gerente não implementou? Aí você vai olhar para o gerente, claro, né? Você vai depois conversar, olha, você tem um problema aqui, assim. E na sua opinião, como que a gente deve resolver isso aqui? Pois é, esse é novo para mim. Aí você sabe que ele está mentindo. Então, assim, o consultor, ele vai olhando, avaliando, e ele sabe ali quem está comprometido com a empresa e quem não está. Você vai chegar em gerente, por exemplo, que não implementou, porque tinha que conversar com uma outra gerência, mas ele não se dá bem com aquele outro gerente, então ele parou ali a solução do problema. E isso que a empresa não quer. Eu quero gerentes comprometidos com o resultado. Se eu tenho divergências com o diretor, com o gerente, isso eu discuto lá fora. Aqui dentro é coesão. Eu preciso das pessoas unidas para solucionar meu problema. E o meu problema é resultado. É cliente satisfeito. Cliente satisfeito é dinheiro no bolso, rentabilidade. É isso que a empresa quer. E quando a empresa percebe que o consultor, ele consegue fazer isso, chegar lá e olha, pessoal, por incrível que pareça,
todo o problema já foi identificado dentro da empresa. E por que não foi solucionado? Pode ser por causa de investimento, falta de investimento, não tenho dinheiro agora, ok, né? Você compreende, mas grande parte da não solução do problema é porque o gerente e diretores precisam negociar e eles não querem negociar. Eu vou negociar com fulano, ele é muito mais, sabe, ele tem mais habilidade do que eu, então não vou nem me dispor com aquele cara lá. Deixa quieto aí, né? Vamos tocando o barco, até onde vai dar. E é o que a empresa não quer. Então o diagnóstico ele vem e ele é o braço direito, é uma máquina que vai fazer as coisas acontecer dentro da empresa. Ok, pessoal? Eu acho que isso é interessante passar dessa forma para vocês. Temos momentos de pergunta, temos um momento de pergunta com vocês aqui. Gostaria que vocês aqui colocassem aquilo que você gostou, que você não gostou. Professor, concordo ou não concordo? Críticas, não tem problema. Manda aqui para nós que a gente vai comentar aqui com vocês ao vivo, tá certo? Volto daqui 2 minutinhos.
Então, é interessante esse papo de consultor, porque realmente faz todo sentido na hora dessas dicas, na hora da consultoria, tá certo? Agora vamos falar um pouco sobre ferramentas de gestão. Nós falamos sobre ferramentas de gestão na coleta das informações. Essas ferramentas agora são específicas, não é para coletar, não é só coletar, você identificar a causa do problema em função daquilo do processo. Ou seja, uma ferramenta quase que utilizada tanto para o consultor interno como para o consultor externo. Eles têm que dominarem essas ferramentas. Mas essas ferramentas é exclusiva para equipes internas. Equipe de consultores internos, como são denominados ou são nomeados, né? Olha, eu trabalho na área de planejamento estratégico, porém, de vez em quando, a diretoria, a alta direção me nomeia para poder fazer um diagnóstico onde tem um problema em 2, 3 processos, tem 2, 3 gerentes, 2 diretorias, e eles não conseguem identificar a causa e eles querem sanar um problema, mas tem uma dificuldade ali na tomada de decisão. Então, nomeia ali um consultor interno para fazer essa atividade. Não busca externo, busca interno, tá? Então, essas ferramentas, ela é muito interessante. Você busca nessas ferramentas a melhor condição de você implementar as melhorias no processo. Você pode fazer isso sem essas ferramentas? Pode. Mas vou dizer uma coisa para você. O índice de acerto quando você utiliza as ferramentas é muito maior. Quando você não utiliza a ferramenta, por incrível que pareça, você sempre vai estar lá refazendo as suas atividades, porque o problema, a causa ainda permanece, tá bom? Então vamos falar nessas ferramentas. Essas ferramentas, se forem utilizadas de forma criteriosa, vão auxiliar a gestão de forma que dificilmente a empresa vai precisar novamente as consultorias externas. Por quê? Quando ela treina e capacita a equipe interna, ele tem condições de fazer um PDCA, um brainstorming, um diagrama de Ishikawa, um fluxogramas. Agora, diagrama de Pareto, checklist de formulários, histogramas, estratificação, gráficos, já são ferramentas mais planilhadas. Então, assim, quem trabalha com Excel, o próprio Word mesmo, ele pode fazer. Mas ali, essas ferramentas muito mais características de Excel. Tá? Agora, essas ferramentas aqui é que nós vamos comentar aqui. Por quê? Porque são ferramentas que têm metodologia para você poder rodar ela. Um PDCA, por exemplo. Tem metodologia para rodar um PDCA. Pessoal, e o que eu escuto, que eu sempre estou lá na empresa, quando eu sou contratado para fazer uma consultoria, o que eu escuto? Poxa, professor, PDCA, isso aqui não dá certo não. Mas por que não dá certo? Porque é muito complicado. Não é complicado. Nenhuma dessas ferramentas são complicadas a partir da hora que você sabe, conhece ela. Claro, não é esse momento que você vai aprender a fazer, a rodar essa ferramenta. Mas são ferramentas necessárias. Busque informações, tem livros, tem N informações sobre essas ferramentas. Mas o importante é que você aplique e aplique muito bem. Caso contrário, vai ser a galinha, né? A galinha não voa. Então, quer dizer o quê? Voo de galinha é algo rápido, morreu, não tenta mais. E quando você não tem o domínio da ferramenta e quer aplicar a ferramenta, é muito difícil. Então, primeiro domine, avalie, aprenda a trabalhar com essa ferramenta, porque ela vai dar toda base e garantias para que aquele resultado ocorra. Então, vamos dar um exemplo aqui do PDCA. E o PDCA, pessoal, é uma ferramenta aplicada na organização. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em PDCA, planejamento, execução, verificação e ação. Não vou entrar nos detalhes, mas eu vou dizer uma coisa a vocês, e com muita experiência. 60% a 70% do tempo do PDCA, ele é gasto aonde? Aqui, ó, em planejamento. 60% a 70% do tempo. Então, quando você assume que vai rodar um PDCA, você precisa ter o quê? O problema, e às vezes você já tem esse problema.
Mas você precisa observar, você precisa fazer uma análise dessa observação e do problema para depois, então, montar um plano de ação. Qual que é o maior erro? Você vai direto no plano de ação. Você sai do problema e vai direto no plano de ação. Você esquece de observar, você esquece de analisar. Já teve situações onde eu comecei a rodar um PDCA e aí eu saí da área, o pessoal assim, os diretores, então, ó, o consultor Rinaldo vai ficar responsável para rodar esse PDCA, mas Rinaldo, isso aqui já está atrasado, tem algumas ações aí, isso, aquilo, e eu já saio que é a incumbência de implementar as ações. Para aí, qual é o problema? Como que eu vou analisar esses efeitos? Porque eu preciso saber tanto da observação quanto da análise desse problema. Não é sair dando ação, não. E aí, o que acontece? Pode ficar até 2, 3 meses sem ter ação nenhuma, porque eu estou identificando o problema. O problema acontece na hora de buscar aquela informação, na hora de fechar o relatório, mas o relatório só se fecha no final do ano, final do mês, ou cada 15 dias. Então, é nesse momento que eu vou começar a avaliar. Eu não saio fazendo ação de imediato. Esse é o maior erro do PDCA, é sair fazendo as coisas, sair fazendo ação, sem antes avaliar. Qual que é o problema? Que a causa sempre vai estar lá. Você nunca vai diretamente à causa. Você vai só minimizar, ou seja, você só vai enxugar gelo. Dali a pouco está tudo molhado, vai lá e enxuga o gelo de novo. E quando você faz ele corretamente, o problema acaba. Por quê? Porque a causa desapareceu. Então, quando você roda perfeitamente um PDCA, ele vai dar certo. Outra situação, brainstorming. E eu vou no brainstorming aqui, pessoal. É uma metodologia que vocês já devem conhecer, mas eu vou nisso aqui, ó. Todas as contribuições devem ter o mesmo peso. Então, olha, é conhecido como tempestade de ideias, tempestade cerebral, toró de palpite, aí vai, brainstorm é tudo isso. Deve ser anotadas e agrupadas todas as ideias, todas as propostas, toda proposta é bem-vinda, seja mais esdrúxula que possa ser, ela é bem-vinda. Mas, ó, deve ter o mesmo peso, independente se é o diretor, presidente ou funcionário da limpeza, não importa. Tá? Independente do nível hierárquico da empresa. Cuidado com a presença de diretores, gerentes, servidores, supervisores, geralmente direciona as decisões. E isso é verdade. Isso é verdade. Já falo para vocês de cara, quando tem um brainstorming e aí você faz a convocação da reunião, o brainstorming deve ter no máximo aí 8 pessoas, máximo 8, 9 pessoas. E aí então, coloca todo mundo, o problema está aqui, esse é o problema, na opinião de senhores, o que realmente está acontecendo? Aí eu quero ouvir todo mundo. Primeiro, levantar a mão é o diretor da empresa, aí diz o seguinte, olha, na minha opinião, esse celular não está sendo comercializado porque ele é isso. Aí, você acha que alguém vai levantar a mão e vai falar contra o diretor? Que o diretor está errado? Mesmo que ele esteja errado, totalmente fora da casinha, eu vou ficar quieto. Falou, eu não vou falar nada, deixa quieto. Percebe, então, que nesse momento começa a direcionar. Você sai de lá praticamente com o problema já... A solução pronta, porque o diretor e o gerente, eles vão explanar de tal forma, convencer você que a causa primordial é isso aqui. E quando você coloca a metodologia em prática, isso aí cai por terra. Por quê? Você vai ouvir, tá legal. Pode até ser que a maior parte dos funcionários não fale nada depois que o diretor e o gerente falar. Mas você vai pegar um post-it, pessoal, então tá. De tudo isso que vocês ouviram aqui, e levando em consideração a experiência de vocês que estão na área, quero que vocês nomeiem aqui 5 causas prováveis. Eles falaram 2, 3, quero que você indique 5, cada um de vocês. O gerente e o diretor só vai naquelas causas que ele acha provável, que ele já dominou ali. E os demais, então, vai começar... Você leva até uma caneta igual. Por que você vai nessa reunião com canetas e papéis tudo igualzinho? Para um não saber quem quer um qualquer outro. E aí, então, você pega 5 informações, ou esse aqui tem 4, esse tem 3, esse tem 6, não tem problema. Pega todas elas,
faz uma anotação de todas, não quero saber no nome de ninguém, e aí então você vai, dessas aqui, pessoal, qual na opinião de vocês é a causa primordial? Só que você também pontua, dá notas, aquela que você acha que realmente é a fidedigna, então você dá nota X, você dá mais Y e tal. No final você vai somar as notas e vai identificar que a causa primordial nunca vai ser aquilo que o diretor e o gerente nominaram. Sempre vai ser aquilo que as pessoas tenham a visão do negócio. Sabe o que acontece? Na próxima reunião, diretor e gerente já não vão mais. Por quê? Porque a causa que eles estavam querendo direcionar, que era a culpa da outra de outra área, de outra diretoria, já não vingou. Percebe? Isso faz toda a diferença, você manter a metodologia. Se você não mantém a metodologia, ele vai te quebrar, você vai conduzir a reunião e vai fechar a reunião com as ações que o gerente e o diretor ali nominou. Então, cabe a você, consultor, colocar o padrão e a metodologia, que é fundamental para isso. Temos também diagrama de Chicago, que você utiliza também um brainstorming, você utiliza o brainstorming para isso. Tenho certeza também que vocês já viram isso, essas ferramentas. E também tem o fluxograma, que é um fluxo de soluções de problemas, que eu vejo muitas instruções de trabalho e procedimentos sendo substituídas por fluxograma. Então, pessoal, utilize isso, mude, utilize um fluxograma, tire aquela instrução de trabalho, moe um fluxograma, que vai dar muito mais resultado e muito mais simplificado para vocês, tá certo? Um roteiro para realização do diagnóstico. Então, tu pode botar um roteirinho ali, mas eu preciso levar em consideração o quê? A estratégia. Então, esse roteiro vai ter o que eu olho na estratégia da organização, faço uma comparação para verificar como que anda os resultados. Então, vamos ver como isso ocorre. Então, levando em consideração a estratégia, eu avalio as informações, é preciso elaborar o caminho a ser seguido, gerando o máximo de informação. E o conhecimento está... Por quê? Porque o conhecimento está nas pessoas, tá? Dependendo da abrangência, utilize apenas um consultor interno, ou consultor externo, ou ambos, com custos reduzidos. Agora, se você for utilizar consultores, porém, os custos, no caso o consultor externo, são condizentes com o esforço que será realizado, né? Quanto mais nome tiver a consultoria, mais caro vai ficar, sem sombra de dúvida. Eu posso também fazer uma avaliação do ambiente interno e externo, aí eu volto aqui na nossa matriz SWOT, porque isso que é uma ferramenta excelente. Eu posso olhar dentro da estratégia a avaliação dos meus recursos atuais, que são os meus recursos financeiros, materiais, pessoas, máquinas, tecnologia, as competências das pessoas, os domínios que a empresa tem, quanto patentes, parceiros, imagem, territórios que ela abrange. O comprometimento da alta direção com o negócio também é importante, e a comunicação que eu já comentei com vocês aqui. Outra situação também que nós podemos fazer é avaliar a estratégia empresarial quanto ao RH, ações de recursos humanos. E por que eu digo isso? Porque nós sabemos da importância do RH nesse processo. E por quê? Porque o RH... ele determina, ele contrata, ele tem que capacitar as pessoas. E se ele não capacita as pessoas, como eu posso ter um RH estratégico, como eu posso ter um planejamento estratégico voltado para resultado, se o RH não está implementando ações necessárias de capacitação? O próprio negócio da empresa e próprios objetivos empresariais. Tudo isso pode acontecer. Se eu não estou pagando o suficiente para os meus funcionários, os melhores estão indo embora, aí a empresa quer buscar ser a melhor do mercado, pagando o mínimo para o funcionário, não vai acontecer nunca. Cabe à área de recursos humanos olhar, avaliar e sinalizar. Você não consegue fazer menos dessa forma, ou fazer mais utilizando dessa forma. Você precisa ter um equilíbrio disso, de bons funcionários, pagando bons funcionários, para poder ter esses objetivos atendidos.
A estratégia da empresa tem que levar em consideração o ramo de atuação, o portfólio, a tecnologia que a empresa tem adotado, o mercado atuante, as grandes decisões de marketing, finanças, desenvolvimento e produção. Então, quais são as decisões de marketing? Qual é o plano deles? E também a estrutura comercial. Não adianta nada você querer desenvolver, propor mudanças se você não tem uma estrutura de planejamento e produção do seu produto ou serviço. Se lá na frente eu não consigo vender. Se eu vendo, eu não consigo entregar. Isso aqui, pessoal, dentro da empresa, pode achar que é brincadeira, mas é sério. Quantas vezes eu vejo pessoas vendendo e a empresa não conseguindo entregar? Ou eu estou lá com aquele estoque de produto e o pessoal não consegue vender. Qual que é o planejamento disso? Precisa ter um planejamento adequado. E tem que levar em consideração na hora de fazer um diagnóstico organizacional, tá bom? Agora, o roteiro, levando em consideração o diagnóstico da estrutura da empresa. A estrutura da empresa, ela não pode ser pesada. Ela não pode ser algo que para mudar uma peça, eu preciso quebrar a empresa no meio. Ela tem que ser flexível, ágil. Se o mercado está indo para cá, eu preciso que ela faça isso. Pessoal, você sabe o que eu vejo? A empresa ser ágil é a empresa ter a capacidade de mudança rapidamente. Rápido. Eu mudar a área, mudar a gerência, mudar isso para cá, otimizar recursos, isso é algo que eu preciso fazer de imediato. E para isso, então, o diagnóstico precisa identificar esses gargalos, essas estruturas dessa forma. Então, vamos ver como que a gente percebe isso? Avaliação da estrutura. É a forma pela qual as atividades de uma organização são divididas e organizadas e também coordenadas. A estrutura deve ser ágil, flexível e versátil. Não sobrecarregando uma área em relação à outra. E isso a gente encontra nas empresas. Uma área sobrecarregada e a outra tranquila. Quando há descompasso, executivos possuindo mais poderes que os demais devem puxar para si também o quê? Maior responsabilidade e um maior orçamento. E quando ele tem esse poder de puxar o orçamento, claro, ele está vendo o lado dele, ele está vendo o seu umbigo. E ele é um cara poderoso, é uma pessoa de estratégia, tal. Eu não estou aqui maldizendo desse diretor, desse poder dessa pessoa, porque se ele tem poder, porque ele sabe fazer. Mas eu preciso equilibrar, a direção da empresa precisa equilibrar isso. Eu tenho que olhar também que eu tenho que investir em TI, investir em capacitação, investir em outras coisas também, que está todo ele amarrado. Quando eu desço de um planejamento estratégico, eu não tenho um meta só de vendas e produção, eu tenho de capacitação das pessoas, como eu falei do RH. Se eu tenho toda a equipe de recursos humanos treinada e capacitadas, motivadas, eu vou alcançar o objetivo. Se eles não tiver motivação, já fica para o caminho, já não é aquilo que eu estava imaginando. Então, são engrenagens dentro da empresa que se começa a quebrar um dente, outro dente, ela não vai conseguir as suas metas e objetivos traçados já previamente, tá bom? Outra situação comum nas empresas é que possuírem uma estrutura extremamente pesada. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte, né? Com muitos níveis de decisão. Ou seja, eu tenho mais chefe do que índio. Gerando gargalos no processo de produção, compra, suporte, gestão. Não é regra, mas as empresas com essa característica possuem um perfil mais familiar. A estrutura se divide em dois tipos, a formal e a informal. Claro, eu vou comentar aqui com vocês. Então, a estrutura pesada tem maior nível de decisão, ou seja, se um funcionário que executa aquela atividade tem uma luz aqui, ó, eu sei como executar isso aqui sem ter esse tipo de problema. Ele vai passar para o supervisor. O supervisor vai passar para o gerente. O gerente vai passar para o chefe de departamento. O chefe de departamento vai fazer uma reunião com o diretor, que o diretor, então, vai ter que primeiro fazer toda uma firula com o presidente, dizendo que vai ter uma... Isso aí, pessoal, não demora menos que 30 dias.
senão fica na gaveta de alguém por alguns meses. Ou seja, você está querendo ser a primeira empresa, você quer que o seu resultado aconteça trabalhando dessa forma, pesado? Não. Eu tenho que ter uma linha direta entre o que o funcionário percebeu, a gerência, a diretoria e a decisão quase que imediata. Ah, mas isso é impossível. Então, o teu nível de decisão está equivocada. Você precisa, então, diminuir seu nível de decisão ou dar autonomia para que a parte de baixo ou até a gerência tome essa decisão independente da visão a interferência do diretor, por exemplo. Tem que dar autonomia. Quanto mais autonomia você der, claro, você vai dar autonomia para quem conhece do negócio. Caso contrário, não vai dar certo. Na estrutura formal e informal, quando eu trabalhava de consultor interno dentro da organização, era uma estrutura informal. Isso não existe dentro da organização, uma estrutura de consultoria. Não existe. É uma estrutura informal. Então, era nomeado. Qual que é o interessante? Eu tinha um reconhecimento, respeito das pessoas. Então, quando era nomeado para fazer uma consultoria interna em função de algumas dificuldades que estavam encontrando, as pessoas já me recebiam de braços abertos. Pô, Rinaldo, legal. Você vem aqui, você tem toda a metodologia, vamos passar para você o que está acontecendo, e às vezes levo muito para o lado pessoal, a gente corta esse lado pessoal, vamos ver o negócio mesmo, né? E aí, você tem esse reconhecimento dentro da empresa. É uma situação informal, diferente da formal, que está na estrutura e no organograma da organização, tá bom? Outra situação também que a gente pode colocar, avaliação da cultura organizacional. E a cultura faz todo sentido aqui. Quando a empresa ela tem uma cultura, toda ela já transformada, forte, né? É um conjunto de propriedades e ambientes de trabalho percebidas pelos funcionários, transformando-se em força importante da influência do comportamento de todos. Então, eu consigo utilizar a cultura em prol do resultado da empresa. A cultura organizacional leva anos para ser incorporada pelos colaboradores. Uma vez incorporada, as pessoas que empenham o máximo em alcançar seus objetivos. O trabalhador satisfeito é sinônimo de maior produtividade, claro. Agora eu vou falar uma coisa a vocês aqui, pessoal. Quando você agride a cultura da empresa, ou seja, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Você trabalhou num projeto que a empresa determinou, olha, nós estamos trabalhando num projeto aqui, você vai ficar aí 6 meses nesse projeto de implementação, faz todo aquele firula toda, legal. Acabou o projeto, quando eu volto, a minha atividade já tem outra pessoa desenvolvendo, aí eu sou demitido. O que ocorre? A direção da empresa disse o quê para a cultura da empresa? Se participar de projeto, você pode ser demitido. E não tenho depois que refaça isso. Ou seja, próximo projeto, quem vai levantar a mão para ser? Ninguém. Todo mundo vai olhar e falar, o quê? Eu vou participar de projeto para depois ser mandado embora, ser demitido? Negativo, estou fora. Então, perceba que isso é uma atitude equivocada da empresa. Ela leva anos para construir uma cultura e um ato pode quebrar isso aí. Outra situação também, a própria resultado da organização, se a empresa atende seus indicadores, é sinal de que as coisas vão bem. Avaliação de dedução, por dedução, porém, se vai mal, é difícil identificar, né? A causa raiz do negócio, principalmente se essa estiver sendo gerada por indivíduos, e normalmente é gerado por indivíduos, tá? Porque o indivíduo, ele está à frente da máquina. Pela falta de ferramentas específicas, muitas vezes você não consegue resultados financeiros, você não consegue de processos, a própria equipe de trabalho não consegue ter um resultado, alcançar, até mostrar esse resultado, por falta de quê? De ferramentas que possam divulgar isso. O resultado individual que gera e agrega valor ao cliente. É muito importante você saber disso e entender por quê. Porque normalmente o que gera mais valor ao cliente é quem está lá na base, não quem está lá em cima. E aí, quando a empresa há de dar qualquer premiação, eles dão uma premiação para o lado de cima e aquele que está lá de frente com o cliente é o que menos vai receber essa premiação, ou seja, né, nós temos que dar um equilíbrio disso aí. E por último aqui,
o próprio resultado da empresa. Eu preciso avaliar o quê? Levar em consideração a rentabilidade, inadimplência, a receita, a despesa. Isso se eu estou olhando a organização como resultado. Os serviços que estão oferecidos, as necessidades dos clientes, a capacidade de atrair e também reter esse cliente, quais são os principais riscos do negócio, a política de preços é adequada, pesquisa de satisfação de cliente. Quando eu faço uma pesquisa de satisfação, eu vou ter ali muitas informações e delas, pessoal, grande parte eu não faço e eu poderia fazer. Mas essas informações poderiam chegar a esse diagnóstico, tá certo? Bom, nós temos aqui uma resolução de problema que eu julgo que nós trabalhamos bastante para isso. E um exemplo que nós fomos, que eu vou dar na empresa, né? Foi uma consultoria que nós fizemos na área de crédito e cobrança. Foi solicitado que fizéssemos uma avaliação da análise de crédito e cobrança, porque os resultados realmente de inadimplência estavam muito aquém daquilo que estava planejado. Então, ok, aceitei a proposta, vamos trabalhar então uma equipe, ou fazer um trabalho de diagnóstico para verificar o que está acontecendo com a inadimplência e tal. Mas, primeiramente, antes da gente começar a trabalhar com qualquer coisa, como eu disse a vocês, nós precisamos levantar informações. Então, não é sair dando paulada, não é sair fazendo ação achando que vai dar resultado. A gente precisa entender o problema. Então, começamos, então, a marcar uma reunião com a equipe. Primeiramente, marcamos uma reunião com o gerente. Quando nós marcamos essa reunião com o gerente, nós vimos o seguinte, o gerente colocou... E é um processo com o gerente e mais, eu acho que umas 12, 13 pessoas. Não chegava a 15 pessoas. Então, é uma equipe pequena. O gerente, nessa primeira reunião, nessa primeira embate, já disse o seguinte, minha equipe é toda ela incapaz. A minha equipe é incapaz. São pessoas extremamente prontas para aposentar, então não está dando resultado. Porém, quando nós entramos nas avaliações, percebemos, começamos a buscar essas informações, nós fizemos reunião depois com todo mundo, aberto, o gerente participou, e eu comecei a fazer a seguinte questão. Então tá, se você tem um alto nível de inadimplência, qual que é pessoa física e pessoa jurídica? Ninguém sabia qual percentual. Então, vamos lá. Percentual de pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física eu tinha um menor índice de inadimplência, pessoa jurídica era maior. Legal. Dessa pessoa jurídica, então foi a próxima pergunta, essa pessoa jurídica de inadimplência, qual que ela é, privada ou pública? Qual que é a demanda? Se ela tem em torno de 70% da inadimplência, pessoa jurídica, se essa pessoa jurídica é privada ou pública, sabe o percentual? Ninguém sabia. Aí eu perguntei para o gerente falou, olha, eu também não tenho, mas eu vou dar uma olhada. Eu sabia que o gerente tinha, ele não me mostrou. Aí eu consegui outras informações, passei a nova reunião e nessa reunião eu já vim com as informações. A informação era que a grande massa de inadimplência era pessoa jurídica com entidades públicas. Ou seja, prefeitura, fórum, hospitais, escolas, universidades, e vai por aí. A privada era um menor. Ou seja, então, quem é o responsável para cobrar as empresas públicas? Exclusivamente do gerente. Daquele montante da inadimplência, ou seja, daquele montante que nós falamos, 60% dela era exclusivo de empresas públicas, que era do gerente. E as outros 40% era daquelas outras 15 pessoas que eu comentei com vocês, que eles não sabiam nem como cobrar, que não vinha informação a eles. Aí eu percebi bem que tinha um gargalo ali. E esse gargalo fazia com que o gerente tivesse muito mais informação. Então, depois, numa outra reunião, nós abrimos novamente com o gerente e dizemos o seguinte, você está com todas essas informações e essa responsabilidade. Por que você não passa essas cobranças para a sua equipe? Ele disse o seguinte, é que essa cobrança aqui de pessoa pública,
Eu sou nomeado pelo diretor para que eu faça essa cobrança, não faça o pessoal aqui. Então, se você tirar isso aqui da responsabilidade deles, a sua inadimplência está alta. A deles não. A deles estão dentro do parâmetro normal. Então, se você assumir isso, realmente você está caindo para o lado errado. Não, mas eu não posso passar isso para outras pessoas. Ou seja, já determinou e eu já coloquei ali na minha ação como uma incompetência da gerência de administrar seus resultados. Ou seja, fiz um relatório, não era nem um plano de ação, era um relatório demonstrando a incompetência daquele gestor em atuar naquela área. Ele pode atuar em outra área. Ali ele não tinha essa competência. Ele não entende que a atividade em si das pessoas eram trabalhar em função da diminuir a inadimplência. A cabeça dele ainda não estava preparada para ser esse gestor. E realmente a diretoria acatou e ele saiu dessa gerência, depois toda uma transformação. E até participei dessa reestruturação posterior. Foi muito bom, foi muito interessante porque você quebra alguns paradigmas. Não é porque o diretor te chamou e deu uma incumbência que agora é sua só e você não pode passar mais para ninguém. Você precisa entender, compreender que o processo é muito maior, o resultado precisa ser alcançado. Esse é o principal tema que nós podemos falar para vocês, que nós buscamos a formalização de um diagnóstico organizacional, buscar esse tipo de informação. Pessoal, nesse momento de pergunta aqui, eu queria passar para vocês o seguinte, não esqueçam de entrar lá no avaliar, faça a avaliação de vocês, procure avaliar lá no sistema, tá legal, pessoal? Faça as pesquisas lá. Se a gente pode melhorar tudo isso entre professor, aluno, instituição, tá na mão de vocês aí, entrar lá e fazer o avaliar, tá certo, pessoal? Temos um momento de pergunta aqui. Se tiver, ótimo. Vou responder, se não, a gente volta daqui a pouquinho, tá certo? Até mais.
Estamos de volta aqui, pessoal. É interessante quando a gente fala em consultoria e dessas informações que você coleta. E isso faz todo sentido quando a empresa busca resultado e o problema está na sua estrutura. E o consultor, cabe a ele buscar essas informações, avaliar as informações e propor as melhorias necessárias, certo? Recapitulando o que nós falamos hoje, na nossa aula de hoje, primeiramente, o diagnóstico organizacional, o que leva as empresas a buscarem, a realizar um diagnóstico organizacional, a forma do diagnóstico, é primordial você saber por que se realiza o diagnóstico. E não tão somente quando a empresa está em dificuldades, em crise, mas em qualquer momento é muito interessante você fazer um diagnóstico para avaliar algumas informações que você pode melhorar no seu dia a dia. Não esperar chegar a crise, não esperar chegar o problema. Outra situação também que nós podemos colocar aqui, que outro foi o nosso objetivo, do diagnóstico. Quando nós temos um objetivo claro do diagnóstico, aonde nós queremos alcançar, por que nós queremos alcançar esse resultado, e aí faz todo sentido quando você busca no consultor a solução de um problema. Eu quero implementar, por exemplo, um plano de carreira dentro da empresa. Não tem, é um projeto novo, eu imagino que seja um projeto muito maior. E aí precisa realmente ser tratado como um projeto. Precisa de um consultor externo para poder direcionar a empresa como realizar aquelas atividades. Então, é necessário ter um objetivo claro, mensurado, se vai demorar, se vai trazer resultados financeiros ou não, se vai trazer resultados para as pessoas, para aumentar a melhoria da cultura da empresa, o clima organizacional, vai motivar as pessoas. Tudo isso precisa ter um resultado, certo? Nós falamos também das ferramentas que você busca as informações, que é a ferramenta de levantamento de informações. São as ferramentas, são metodologias que você utiliza dentro para você realizar o diagnóstico. O consultor utiliza extremamente essas metodologias. Todos eles, através de questionário, através de entrevistas, e a entrevista é mais simples para eles, consegue ter uma definição. Ele entrevista o presidente, 2 diretores, 3 gerentes, e depois vai para a base identificar, e aí avaliar se tudo aquilo que esse pessoal da alta direção falou, se está realmente sendo entendido, compreendido e executado por esse pessoal aqui embaixo. E normalmente não está. Tem alguma coisa errada ali, e você consegue, de certa forma, descobrir que tem alguma falha nessa comunicação. Então, por isso que a metodologia, quando você aplica ela corretamente, tem sentido, você tem todos os benefícios disso. Nós também temos as ferramentas de gestão aplicadas no dia a dia da empresa. São ferramentas que você não precisa de um consultor externo, apesar que o consultor externo sabe e conhece essas ferramentas. Mas interessante é você ter essas ferramentas e competência de pessoas dentro da empresa para rodar essas ferramentas. Um PDCA, fazer um brainstorming, um Chikawa, um plano, como que eu posso dizer a vocês aqui, inclusive o PDCA, você rodar o PDCA dentro das suas minúcias, fluxograma, estava querendo lembrar o nome aqui do fluxograma, o próprio fluxograma, você tendo ele como uma ferramenta de substituir instruções de trabalho, procedimentos, porque ele é muito simples e fácil de executar, não preciso escrever nada, eu vou em cima dos pontos onde precisa realmente ter intervenções. Se você tem essas pessoas que conseguem fazer isso, identificar isso, excelente. Montei aqui o roteiro, olhando a estrutura, a estratégia da organização, roteiro do diagnóstico, preciso olhar o que dentro da estratégia, e depois olhando a estrutura da empresa. Olhando a estrutura, ela pode ser pesada, normalmente ela tem um grau de ser pesada, e nós precisamos identificar e fazer toda a diferença nesse momento. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, compreendido essa importância do diagnóstico organizacional dentro das organizações, tá certo? Até mais, um abraço a todos.